Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira, estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária da palavra e comunhão com Deus. Você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no botão abaixo. Venha juntamente comigo nessa jornada de 365 dias de leituras diárias da palavra do Senhor, tá bom? Não se esqueça de curtir também esse vídeo para juntos estarmos semeando boas sementes nas vidas de outras pessoas. Vamos para a nossa leitura de hoje, mas antes vamos começar com uma oração. Pai, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui. Deus, abençoe essa outra pessoa aí do outro lado, Senhor. Ensina ela, Senhor, através da tua palavra. Ensina ela, Senhor, a compartilhar também, Senhor, essa sementinha que eu tenho plantado aqui, Senhor. Que ela seja semeada, Senhor, em todas as terras, Senhor. E que de alguma forma, Senhor, elas sejam regadas, Senhor, sejam fertilizadas, meu Deus. E que possam crescer e se desenvolver, meu Deus. Porque o nosso dever é semear, Senhor Jesus. Mas o crescimento, ele é teu, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia aqui. São 105 dias compartilhando a tua palavra, Deus. Abençoe-me, Senhor, nessa jornada. Abençoe, Senhor, essa outra pessoa que está me ouvindo, me acompanhando também na sua jornada. Dai-nos força, Senhor, e nos abençoe. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E hoje, no nosso 105º dia, vamos ler Josué, capítulo 11 ao capítulo 12, versículo 24. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Capítulo 11. Sucedeu depois disso que, ouvindo a Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Siron e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte nas montanhas, na campina para o sul de Quirinete, nas planícies e em Nafote-dor da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidões, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa ao oriente. E feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nela havia, feriram a fio de espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessa cidade e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinham deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gozém e as planícies, e as campinas e as montanhas de Israel e as suas planícies. Desde o Monte Calvo que sobe a Seir até a Baal-Gade no vale do Líbano, as raízes do Monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse, para saírem ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles,
mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gade e em Asdod. Assim, Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. As terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, as quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que senhorava desde Aroer até esta borda do ribeiro de Arnon. E desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o ocidente, para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote-Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. E senhorava do monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. Os 31 reis que Josué feriu. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebrom, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laques, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Orma, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapuá, outro, o rei de Efé, outro, o rei de Afeca, outro, o rei de Lazarom, outro, o rei de Madom, outro, e o rei de Azor, outro, o rei de Sirom-Merom, outro, o rei de Aquisaf, outro, o rei de Taanac, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joquineão, no Carmelo, outro, o rei de Dó em Nafatidor, outro, o rei de Goim em Gilgal, outro, e o rei de Tisa, outro, 31 reis ao todo. Estudo de hoje, Josué capítulo 11, versículo 15 e 23. Josué cuidadosamente obedeceu todas as instruções dadas por Deus. Por ter obedecido, ele cumpriu seu plano para Israel e para a terra prometida. Por intermédio de Josué e Israel, a terra repousou da guerra. O reinado de paz do Senhor foi realizado por meio da obediente liderança daquele homem. A obediência é um tema repetido com frequência no livro de Josué, porque, de certa forma, ela é um aspecto da vida que cada cristão pode controlar. Não podemos sempre controlar o nosso entendimento, porque podemos não ter todos os fatos. Não podemos controlar o que outras pessoas fazem
ou como nos tratam. Entretanto, podemos controlar a nossa escolha de obedecer a Deus. Não somos responsáveis por coisas que estão além do nosso controle, mas podemos reagir a elas com fé e obediência à liderança de Deus. Quando obedecemos, colocamos mais de nossa vida sobre o seu comando. E quando seguimos a sua orientação, espalhamos o seu reino sobre o mundo. Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 37. 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apresse em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não se deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. E eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Estudo de hoje, Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 14. Pelo fato de a lepra ser contagiosa, era exigido que leprosos ficassem longe do povo. Porém, se eles se aproximassem, deveria ser gritado: imundo, imundo, para anunciar sua presença. Em Levíticos capítulo 13, versículo 45 e 46. Às vezes, a lepra podia regredir-se. Se um leproso acreditasse que a sua doença tinha ido embora, ele deveria apresentar-se a um sacerdote, que o declararia limpo, em Levítico capítulo 14. Jesus enviou os 10 leprosos ao sacerdote, antes de eles serem curados, e eles foram. E diz a Bíblia: indo eles, ficaram limpos. Você age conforme o que Deus diz, mesmo antes de ver a evidência de que suas promessas se cumprirão? Orando salmos.
Ore com o desejo de estar na presença do Senhor. Ore com o desejo de estar na presença do Senhor. Como Deus satisfaz os desejos da alma? Salmo capítulo 84, versículo 1 ao 12. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Capítulo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Provérbios capítulo 13, versículos 5 e 6. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. E esta foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, independente do horário que você está assistindo esse vídeo, seja pela manhã, à tarde ou à noite. Eu espero você aqui amanhã. Lembre-se de semear boas sementes, dando joinha nesse vídeo e também compartilhando. Que o Senhor te abençoe. Tchau!